João 7. Aleluia. A palavra diz: e depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima à festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Até aí. Esse texto ele traz uma clareza ao meu coração de como nós devemos nos movimentar. É interessante aqui que parece que aqueles irmãos, eles fizeram o pedido certo para Jesus. Eles estavam ali querendo aconselhar Jesus. Não, peraí, nós conhecemos as tuas obras. Você é um cara ungido, você é capaz de realizar milagres. Há uma glória sobre a sua vida. Era isso que os seus irmãos estavam dizendo. Você precisa se manifestar, Jesus, porque um cara que carrega o que você carrega não pode ficar escondido, isolado, não pode ficar guardado. Não, vai para essa festa onde há um ajuntamento, te mostra o mundo, te revela o mundo. Jesus precisa ser revelado ao mundo? Precisa ou não precisa? Só que há um versículo aqui que me faz pensar, quando a Bíblia menciona que os irmãos de Jesus não criam. E eu começo a aprender que até o que o Pai lançou sobre a minha vida, existe um momento certo para ser manifesto. Porque Jesus, Ele não estava ali para responder a irmãos incrédulos. Ele estava ali para responder à vontade do Pai. Então até o certo, ele tem seu momento para ser manifesto. Até o que nós recebemos de Deus, nós temos que ter o discernimento para que isso seja usado da maneira certa. Mas eu tenho unção, eu recebi algo do Pai, eu reconheço isso, funciona. Mas para quem que você se manifesta? A qual pedido você ouve? E os irmãos vieram ali e começaram a colocar Jesus na parede. Não, peraí, você não pode ser assim. Te mostra. Te mostra. E esse clamor ele continua tomando a vida de alguns. Te mostra. Apareça. As pessoas precisam saber o que você carrega. As pessoas precisam conhecer o seu chamado, o seu ministério. Vai, faz. Aí as pessoas aprendem a fazer, mas não a consultar. Aí as pessoas elas ficam viciadas no serviço da igreja, numa atividade que já é morta porque não tem direção. E tem a vida da igreja, mas perde a vida de Deus. Jesus ele olha ali e ele começa a falar: não, olha só, vocês não entenderam. Vocês podem participar do que todos participam, porque vocês não causam efeito algum. Mas eu não, eu denuncio a maldade do mundo. O que Jesus estava falando para os seus irmãos? A minha manifestação, ela acontece dentro de um propósito.
não fora dele. A minha manifestação, ela funciona dentro da vontade do Pai, não fora. E para eu fazer diferença, eu não posso ouvir todos. Eu preciso ouvir o que é necessário. E para que eu faça a diferença, eu tenho que caminhar debaixo da vontade. Porque quando Deus libera uma vontade, você entra nessa vontade, irmãos. Você passa a ter a autoridade devida para funcionar como deve. Para mim, o que é estar no centro da vontade de Deus para mim é o seguinte: é se conectar com aquilo que Deus começou antes de você e que vai continuar depois de você. Tem a ver com o que Ele faz aqui e em toda a terra. É se conectar com aquilo que Deus está fazendo, é se conectar com a vontade dEle. Por que nós vemos que algumas pessoas parecem que são mais usadas por Deus? Porque elas ousam entrar na vontade de Deus. E às vezes o fazer é parar. O se movimentar é deixar de fazer algumas coisas. O fazer certo é não fazer o esperado. Pela lógica ele tinha que se manifestar ou não tinha? Pela lógica humana, mas peraí, as pessoas precisam te conhecer, Jesus. Era isso que os irmãos estavam pedindo. Mas o que ele viu? Ele viu uma base de incredulidade, liberando uma informação que ele não deveria corresponder. Ele não viu o Pai no pedido dos seus irmãos. E só o Pai pode gerar o movimento correto para cada um de nós. O problema é que a gente fica correspondendo à expectativa de todo mundo. Não, agora a gente tem que fazer isso aqui. Agora a tendência é essa. Agora outra tendência é essa. Aí se levanta alguém falando de paternidade. Não, é uma tendência agora. Vamos ler sobre paternidade. Aí a gente vai na livraria, enche a nossa casa de livro que a gente nem termina de ler. E a gente vai pregar e a gente vai consultar pedaços do que estão dizendo, porque somos incapazes de ouvir o Pai. Somos incapazes de dobrar o nosso joelho e falar para o Senhor o que o Senhor deseja no agora. O que o Senhor quer que eu faça. Só a igreja que para ouvir é que pode carregar a voz dele. Você precisa ser um resultado do que ele está dizendo em você também. Você precisa ser o resultado do que ele está fazendo em você. Eu costumo dizer uma coisa: você é o resultado do impacto que essa palavra causou em você. Precisa gerar um impacto, irmãos. Precisa transformar as nossas vidas. Precisa tomar todo o nosso direcionamento. Precisa. Então até o que parece ser certo precisa ter consulta. As nossas igrejas não são uma fábrica de ministérios. Não. Agora, até a missão entra nisso. Porque hoje você pensa em missão, você pensa em transcultural, você pensa... A igreja, ela já é uma missão. Quando ele falou que recebeu toda a autoridade dos céus e da terra, e ele deu e mandou ide, ele colocou a igreja sobre uma missão. A igreja, ela já é missionária. Eu não posso chegar e ungir alguém a missionária, como eu ungir a ser humano. É como eu ungir um homem a homem, uma mulher a mulher. A igreja já é missionária. Por isso que nós temos pessoas que estão todos os dias se reunindo aos domingos, mas que não entendem a vontade dele. Por isso estão frustradas. E a gente começa a colocar um monte de nominho, né? Missão isso, missão aquilo. A missão é uma só, é morrer para que ele viva. Ele não quer só que você carregue uma unção, ele quer que você se entregue por aquilo que ele propôs para você. Esse não foi o exemplo de Jesus? O ungido de Deus caminhou por uma cruz para que outros tivessem um lugar de honra. E aí o Pai vê isso e fala: não, o seu nome será maior do que todos os nomes. Isso é o princípio da autoridade por entrega. Você quer ter autoridade? Que haja entrega. E a entrega, ela pede um movimento que percebe a simplicidade.
Ninguém vai vencer as grandes coisas, irmão, sem vencer as pequenas primeiro. Não. Primeiro é preciso vencer as pequenas. O receber só vai habilitar você. O receber uma unção, um toque, só vai habilitar você se você aprender a pegar tudo isso e levar para a presença do Pai. É aquele momento que você fala: Senhor, eu sinto que o Senhor derramou uma graça para fazer isso, mas quando eu devo fazer? Me direciona, porque daí não passa a ter a ver só com o que você quer, tem a ver com o desejo dele. Nós não podemos treinar pessoas, irmãos, para que elas funcionem de forma mecanizada sem Deus, para que elas procurem numa apostila o que a Bíblia já deveria dizer para ela, para que elas procurem um treinamento onde o Espírito não entra, onde o milagre não está ali, onde a presença não invade. É muito mais fácil mecanizar, funcionar no automático, do que todos os dias dobrar o joelho. O maior movimento que alguém pode te ensinar na vida, que pode mudar a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, é um movimento muito simples. E você pode fazer de forma... Você pode estar sozinho, você pode fazer. É isso aqui, ó. Se você aprender a profundidade de estar na presença dele, de dobrar os teus joelhos, cara, de pedir a direção naquilo que você faz, de consultar o Senhor e falar: Senhor, eu preciso te ouvir, Senhor. Eu não posso me perder nos movimentos de hoje, Senhor. Eu preciso te ouvir. Esse tem que ser o desejo do teu coração. Ah, Senhor, mas eu recebi algo. Ah, eu recebi, mas eu preciso da tua direção. Eu não quero ir sozinho com o que eu recebi. Eu não quero carregar apenas uma porção. Eu quero te levar por inteiro. Esse precisa ser o nosso desejo. E aqui Jesus, ele não poderia corresponder ao desejo dos seus irmãos. Você não nasceu para responder à incredulidade. Você sabe por que na Bíblia há tantas promessas? A promessa é um apontamento por algo que não aconteceu ainda. Não é assim? Por que nós vemos promessas? No Velho Testamento a gente percebe isso claramente. Porque a promessa é que ativa a fé. Então a fé ativa, ela primeiro precisa ter uma palavra. A fé não é usar aquilo que eu espero para conseguir algo de Deus. Não. A fé não é uma coisa para funcionar de forma isolada. Não, eu quero isso, então eu tenho fé. Não. A fé é para ser usada dentro de um direcionamento. A promessa nada mais é que a revelação de uma vontade de Deus. Então quando Ele libera uma direção, aí a fé é acionada. Agora, para eu chegar até onde Ele falou, eu preciso de quê? De fé. Para me movimentar para aquilo que o Senhor anunciou, eu vou precisar de fé, de uma estrutura de fé. E a fé é a que você tem. A fé não dá para projetar no que os outros têm. Não, você precisa olhar para dentro de você e você precisa encontrar a sua porção de fé para que você consiga se movimentar. A promessa, ela está ali, mas é a fé que vai te colocar em movimento. A direção, ela está ali, mas é a fé. Não é o meu achismo, não é o meu desejo, não é o meu raciocínio. É a direção, cara. É a direção. Por isso que a Bíblia fala: pensai nas coisas do alto e não das coisas dessa terra. Pensai onde Cristo está vivo. E depois a Bíblia menciona que nós temos a mente de Cristo. Você acha que a mente de Cristo estava onde? No desejo do Pai. Entendendo a vontade, se aciona a fé. Sem entender a vontade, o que é acionado não é uma fé verdadeira, é um desejo pessoal. A fé verdadeira
ela te faz movimentar por um todo, não só por você. Você começa a conectar num todo, com tudo que está acontecendo. Ah, mas espera aí, eu recebi algo, não veio dos céus, eu tenho orado, as pessoas têm sido curadas. Aí amanhã você faz isso no automático. O que a gente mais precisa aprender é não fazer quando Deus não faz. Como Jesus fez, não, espera aí, eu não vejo a voz do meu Pai nessa direção, então eu não vou fazer. Para a igreja de hoje sou estranho não fazer, né? Então eu não vou fazer. Eu tive uma experiência uma vez. Eu cheguei numa cidade, uma pastora me ligou e ela começou a falar: pastor, eu sei que você está na cidade e tal, e eu preciso da sua ajuda, sou fulano de tal, e a minha filha, ela não quer mais ir na igreja. Minha filha, ela não quer mais saber da vida que a gente vive, e eu estou com muita dificuldade, e eu queria que o senhor tivesse um tempo para falar com ela. Aí eu falei: não, amém, né? Vou estar com mais pessoas, obviamente a gente não atende ninguém sozinho, vou estar com mais pessoas, traz aqui, vamos conversar. E eu sentei com a filha dessa pastora, e ela ficou falando. Sabe aquela pessoa que ela termina um assunto começando outro? E foi falando, e eu estava ali para ouvir mesmo, e fiquei ouvindo. E chegou uma hora que eu comecei a ficar incomodado, porque eu não via o arrependimento nas palavras daquela menina. E ela começou a vomitar tudo aquilo que ela estava vivendo ali. E aí eu estava com algumas pessoas comigo e tal, ela terminou de falar, e ela esperando que eu fizesse algo, eu olhei para ela e falei: amém, querida, pode levantar e ir embora. Assim, desse jeito. Aí ela olhou para mim assim: mas você não vai orar por mim, pastor? Eu assim: não, eu não vou nem perder meu tempo, porque eu não vejo arrependimento naquilo que tu está falando. Mas pastor, eu vim aqui para que você orasse. Assim: não, eu não vou orar. Você entendeu? Eu não vou orar. Pode ir embora. Ela saiu da sala bem querido. Só que eu não estou aqui, irmãos, para ser querido. Eu estou aqui para viver um propósito. O problema é que a gente está queridinho demais, né? Mas amém, não vamos entrar por esse lado não. Mas o que eu vejo? Ela pegou e saiu. Daí o pessoal que estava comigo ficou doido. Aí a reação sempre é: será que vão ligar para o Luiz Emílio? Só que eu prefiro apoiar dele, irmãos, do que não fazer o que o Pai deseja. E aí, irmão, o que acontece? Os caras vieram tirar a prestação de conta para mim. Nossa, que falta de amor. Não, pastor, você foi muito grosso. Não custava orar por aquela menina. Não custava custava fazer uma oração. Não custava fazer isso. Pô, podia pelo menos dar um abraço na menina. Falei: cara, fica frio aí, espera. Aí no outro dia meu telefone toca. Eu olho o nome da pastora. Eu já pensei: ai. Aí eu atendi: oi. Aí a gente fica querido, né, irmão? Oi, tudo bem? A benção, pastora. E ela começa a chorar do outro lado, irmãos. E ela assim: olha, pastor, eu queria te agradecer muito, porque a minha filha entrou no carro e teve uma crise de choro que eu nunca vi. E ela chegou em casa e ela chamou todo mundo e pediu perdão, porque ela começou a dizer que ela entendeu o que é a seriedade do Evangelho, que ela estava brincando com a presença. Ah, irmão, você entende isso? Nem sempre você pode ter a reação que os outros esperam, amém? Às vezes ninguém vai te entender mesmo. Às vezes é desse jeito. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é desfrutar do lugar de solitude. Tem hora que eu estou ali sem ninguém. E eu aprendi a desfrutar esses momentos de solitude, que é onde Deus mais fala comigo. Então a gente precisa entender a forma com que Ele quer fazer, e quando Ele quer fazer, e quando Ele não quer fazer. As pessoas chegam na igreja, a gente quer ser agradável, a gente já vai colocando para fazer coisas. Não, irmãos, não.
Para servir a mesa já tem que ser um cara cheio do Espírito Santo, um cara que já tenha bom testemunho. Ele tem que ter um histórico já da ação de Deus nele. Se esse histórico da ação de Deus nele, como que ele vai agir para que as pessoas recebam alguma coisa? Eu sempre falo para a turma que gosta de missões, né? Fala, a primeira missão de Deus é você mesmo. Primeiro Deus precisa te tratar aqui, não adianta, porque senão você for lá fora vai aparecer o que você já é aqui. Aí querem se entregar por uma causa que não aprenderam a morrer primeiro. Querem viver o que alguns vivem sem a história dessas pessoas. Aquele efeito ídolo, né? Eu vejo, eu quero fazer, não, porque mas não tem a história. E a história, irmãos, que nos prepara para alguns lugares. Jesus é vida? É? Então quando você vem para Jesus, você não entrega a sua vida, você entrega o seu processo de morte no pecado, para receber a vida, não há vida fora de Cristo. Jesus é vida? Então Ele usa a própria vida para te tratar, e quando a vida te trata é o próprio Cristo. Eu me divirto com isso, que algumas vezes eu fui questionar. Sabe aquele momento de oração que você chama Deus para um canto e fala, por que eu estou vivendo isso? E Deus começou a me falar, você está vivendo exatamente o que precisa ser vivido para que você se transforme, para que você mude. E eu comecei a entender algumas coisas. E eu comecei a fechar um pouco mais a minha boca também. E olhar para dentro de mim e falar, não, é necessário. É necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que a gente viva isso. E quando você olha Hebreus 11, eu acho tão interessante, porque você vê homens que não alcançaram a promessa. Hebreus 11 fala de exemplo de fé. Porque o que está destacado ali, irmãos, não é o alcance da promessa, mas o movimento por fé. E a fé é aquela certeza mesmo que não aconteça. O que eu vejo em Hebreus 11 é que esses homens morreram crendo, mesmo sem acontecer. Não tem a ver com os acontecimentos apenas, irmãos. Tem a ver com a entrega. Você consegue perceber isso no seu coração? Aí que era para você usar a sua fé. Ah, mas não está acontecendo nada. Não está. Aí era para o Senhor encontrar fé em você. Naquele momento parece tudo dar errado ao seu redor. Aí era para você estar dizendo, mas eu sei o que o Senhor está fazendo. Por isso que homens que conseguem ouvir a vontade não são homens desistentes, são homens que permanecem. Haja o que houver. Você quer ver uma coisa? Dá um pulo comigo lá em 1 Samuel. Capítulo 16. Eu vou fazer um paralelo dessa história de Jesus com os seus irmãos e Davi e seus irmãos. E você vai perceber que nas duas histórias o que tem em comum são os irmãos. Os irmãos são uma ferramenta importante para nós. Você só vai poder ter a missão da igreja se você tiver a vida da igreja. Isso eu aprendi com o meu pastor Luiz Hermínio. É mais doído, né? Mas é extremamente necessário. Vamos lá. Versículo 13. 1 Samuel 16, versículo 13. Passagem muito conhecida. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou
e voltou a Ramá. Olhem para mim. Qual era o histórico que Davi tinha até esse momento? O que Davi fazia? Apacentava ovelhas. Você vê isso no versículo 11, né? Mas ele estava fazendo isso a pedido de quem? A pedido do pai. Então ele estava obedecendo um desejo do pai. Não era o tamanho do desejo, irmãos, e nem o tamanho daquilo que estava fazendo, era o tamanho da obediência que estava valendo aí. E a obediência atraiu uma unção à sua casa. Pensa numa coisa, aí Samuel entra, aí vai lá, os 7 irmãos passam na frente, todos os irmãos com uma aparência de pronto, mas aí Samuel fala, não falta um, aí o pai fala o quê? Jessé fala o quê? Não, falta o menor, aquele pequenininho, e a unção fica ali guardadinha, até que Davi entrasse naquela casa, meu irmão. Existem coisas que Deus guarda para você, e que Ele espera que você entre naquilo que Ele guardou. Agora você só vai ter acesso a esse lugar se aprender a obedecer o Pai nas mínimas coisas. E Davi tinha esse coração de obedecer o pai nas pequenas coisas. Mas ele pecou, mas ele soube voltar. E o pai percebeu aquele coração. E aí ele recebeu a unção. Ele entra na casa, e todos os irmãos ali, que foram treinados para a guerra, depois você vai ver mais tarde, quando Golias vem e desafia o povo. E é interessante que Golias desafiou não todos. É mais fácil você matar separar do bando, irmão, separar do todo, separar do corpo. E é o que o diabo tem feito até hoje, chamado para a guerra, não no coletivo. Foi isso que a serpente fez com Eva. Trabalhou na sua individualidade. Começou a convencer Eva sozinha. E aí o que acontece? Tá lá, os irmãos estão lá, foram treinados, não foram? Mas a unção, irmãos, não é só para treinado, é para escolhido. A vontade de Deus não pode ser controlada pela vontade do homem. A vontade de Deus sempre é maior que a vontade do homem. Por isso que os irmãos foram apresentados na frente. Aí Davi foi ungido a rei, não foi? O cargo máximo de Israel. Amém? Estão comigo aqui? Como aprendi ontem esse negócio comigo aqui é legal. Ao cargo máximo de Israel. Pensa na unção, irmãos. A unção mais violenta que tinha na época. Uau! Aí logo em seguida o pai dele faz mais um pedido, que eu acho muito interessante. Está lá no capítulo 17, no versículo 17. Ungidão. O cara que ia governar sobre todo mundo. Aí Jessé vem, capítulo 17, versículo 17, fala assim, e disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para teus irmãos um efa, que é um cesto, deste grão tostado, e esses 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Mas ele não tinha sido ungido a rei? Agora ele vai ter que ir lá levar comida para os seus irmãos? Só serve para ter autoridade quem sabe servir, meu irmão. Guarda muito isso no seu espírito. Eu tenho falado uma coisa, e desculpem, né, as pessoas presentes, mas assim, nós precisamos voltar a pedir para os apóstolos a lavar a cadeira. A voltar para o lugar. O pastor Luiz, eu vi uma foto, pastor, eu vi. Eu sei.
Mas as coisas simples, irmão. Os ministérios não são para nos separarmos. Não, é para nos juntar. Para a edificação de um corpo. Aí Jessé, ele vai lá e chama Davi, olha, você vai levar, alimenta seus irmãos. Aí tem uma combinação que eu acho o máximo, que tem a ver com os dias de hoje. Davi tinha só uma unção agora? Não. Agora ele tinha alimento para levar. Agora ele tinha uma porção para alimentar os seus irmãos. Você percebe isso, irmãos? Tem gente que baba e é ungido de Deus, mas você vai perguntar sobre as escrituras, não sabe absolutamente nada. E o pai está ali querendo dar porções e ele não está pronto para servir os irmãos, ele quer para si mesmo. E aí Davi vai, eu fico imaginando, pega seu cavalinho, com a unção máxima, humildemente, ainda o coração dele servia o propósito do pai. Essa essência a gente não pode perder, meu camarada. Querem os grandes palcos e perdem as simples coisas. E Davi vai lá. Só que é interessante quando ele entra, ele vai levar o quê? Alimenta seus irmãos, não é isso? Só que essa pequena obediência estava colocando Davi no centro do seu propósito. Por que a gente às vezes perde esse centro do propósito? Porque a gente não obedece nas simples coisas. Aí Davi não sabia o que estava sendo configurado ali. E ele foi, não foi? O coração era apenas de servir, não era? Aí o que acontece? Quando ele chega lá, tem um cenário de guerra. E os seus irmãos, com aquele braço que ele gostaria de ter, né, com aquele físico, barriga, tanquinho, tudo lá. A tua barriga tá aqui, Júlia? Bota tanque nisso. Dá para lavar alguns quilos. Tanque cheio, verdade. Aí Davi chega lá, mas ele foi para levar alimento só. Ele foi para obedecer algo simples. Aí ele vê um cenário de guerra. Agora eu te pergunto, os irmãos deles não foram treinados pelo exército? Tinha força neles ou não tinha? Senão não estariam no exército. Aí que Deus faz? Levanta alguém que tenha mais força do que eles, para ensinar com quem está a força. Se você trabalhar na força do seu braço, Deus vai levantar alguém mais forte que você. Já chegou. Essa porta é uma bênção. Porque foi necessário. Golias foi necessário, irmãos. Aí Davi entra. E Davi olha e vê um incircunciso. O cara mais preparado que tinha ali era um camarada que foi com uma unção e com um alimento nas mãos, que não usou a espada que todo mundo usava, a armadura que todo mundo usava. Um cara que obedecia nas simples coisas era o cara mais preparado para vencer aquela batalha. É o que carregava a vontade e a presença. A vontade e a presença. A vontade e a presença. E Davi olha aquilo. E é interessante que o que mantém um soldado vivo é a guerra. Tem gente que quer viver de guerra em guerra, irmão. Se não tem uma guerra, ele arruma uma. O que mantém um soldado vivo é o alimento, cara. A vida estava naquela pequena porção que Davi levou até aquele ambiente de guerra. Aleluia. É a vida que transforma, é a vida. Agora, eu preciso perceber uma coisa. Davi recebeu uma unção, não recebeu? A unção, e é interessante, quando a gente recebe algo de Deus, a gente se alegra, aí no outro dia tem guerra. Na outra semana, a gente tem algumas dificuldades para vencer. Aí a gente fala, e agora? Cadê aquela unção toda? Mas Deus quer nos mostrar que a unção é sempre maior do que a guerra. E Davi entrou ali, irmãos. Davi entrou em um lugar onde ele desafiou a força de um governo. Quando ele estava lá sozinho cuidando das ovelhas, sozinho em obediência,
O que ele venceu lá com as ovelhas? Eu nem preciso falar porque isso é tão conhecido. Urso e um leão, não é? O que representa um urso e um leão, irmãos? Urso representa força, leão representa governo. Sozinho ele viu que Deus poderia tomar a sua vida e ele poderia vencer a força de um governo. E ele viu que não se tratava da força do braço dele, mas da unção de Deus que habilitava ele para vencer aquela guerra. Agora ele vai lá e vê todo o exército parado, mas ele sabia o que ele podia carregar. Ele sabia o que tinha apoderado da vida dele. E ele entra lá e vê Golias. O Golias representava o quê? A força de um governo. Então ele sabia que ele poderia vencer a força daquele governo sem armas humanas. Às vezes a gente estava na China comunista, me perguntava: você não tem medo da China comunista? Ah, meu irmão, eles é que tem que ter medo do que a gente carrega. E Davi entrou ali só com pedrinhas. Por quê, irmãos? Aquele gigante já estava vencido. Davi ficou conhecido quando recebeu a unção? Ficou? Isso deu projeção a ele? Se desse projeção, ele não teria ido só para levar alimento aos seus irmãos. Mas quando ele venceu aquela guerra em nome do Senhor, todos ouviram falar sobre o nome dele. Olha para mim. Deus quer que você seja conhecido por guerras que você vence em nome dele. Por isso que a guerra é necessário. É necessário que as coisas aconteçam, para que as pessoas percebam que você não caminha pela sua força, que você caminha pela força dele. É isso que você precisa entender, pelo amor de Deus. Você precisa entender que o cenário de guerra é necessário para que os filhos se levantem, para que os preparados se levantem, que não vão com as armas desse mundo, que entram ali. O que Davi fez? Aquele movimento, irmãos, de fé poderia custar a sua própria vida. A guerra em Deus, que a gente só vence se essa guerra custar a nossa vida. Por isso que o primeiro processo é morrer para nós mesmos. Precisa custar. E aí quando custa, a vida dele aparece. A vida dele aparecendo, ele nos dá o que é necessário no momento que é preciso. Então não adianta, irmãos. Eu não preciso formar um currículo para convencer as pessoas que eu sou um homem de Deus. A autoridade, ela vem pela entrega. E a entrega te leva a se expor, te leva a esses ambientes onde realmente você precisa morrer para vencer. E quando você morre, você começa a ver Cristo em você. Ore um pouquinho, ore. Deixa ele pegar na tua mão nessa noite. Tendo o processo que ele está te levando nesses dias. Tua glória, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, vem e beija-me com tua glória, de dentro pra fora, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro
pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, até me consumir, até me consumir, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, Deixa o teu fogo queimar, Senhor, queimar até me consumir. Deixa o teu vento soprar nesse lugar essa manhã. Vem, 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 vem. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir, Até me consumir. De dentro pra fora, de dentro pra fora. canta, canta, canta. De dentro Pra fora, de dentro. pra fora, Deixa Ele queimar em você nessa manhã. de dentro pra fora, De dentro. Vem queimar, vem queimar, vem queimar, vem queimar. de dentro pra fora, De dentro. pra fora, Vem. vem queimar em mim. Erga a sua voz, cante, cante. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro. Erga a sua voz, erga a sua voz, erga a sua voz. De dentro. Deixa a glória vir nessa manhã. De dentro. Até me consumir de dentro. De dentro pra fora, de dentro pra fora, vem queimar, vem Queime nós, queimar. queime, 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 queime. De dentro.
você a canção que Ele quer ouvir. Até me de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De pra fora, de dentro. Você foi feito para esse fogo. Até me consumir. De dentro. De dentro pra fora, Até me consumir. de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Que só serão vencidas se você deixar se vencer por Ele. Se deixe vencer nessa manhã. Apenas se entregue por aquilo que Ele quer, por aquilo que Ele deseja. Para que você não toque sem que Ele toque. Você precisa carregar o toque dEle em você. Você precisa carregar o toque dEle em você. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Vem e beija-me com tua glória. 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 Tua glória, vem e beija-me com tua glória. Abre comigo em Atos 9. Já estou caminhando para o final, mas não perde essa sensibilidade do Espírito. Não parem os instrumentos de jeito nenhum. Quero continuar falando não só sobre receber, mas sobre ser direcionado. Para que você consiga usar aquilo que você recebeu de acordo com o que Ele quer. Atos 9 para mim descreve muito isso. Existem dois momentos na vida de Paulo que me fazem pensar a esse respeito. Atos 9, versículo 3, a palavra diz: indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco,
subitamente, repete essa palavra comigo, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Não sabia nem quem era, mas já reconheceu o seu senhorio e sua autoridade. Quem é, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Olhe para mim. Você conhece todo o histórico de Paulo. Você sabe que ele foi perseguidor dos discípulos. Sabe que ele entrava nas casas e arrancava e levava cristãos à cadeia. Discípulos eram presos. Ele era um perseguidor. Mas de repente, subitamente, uma luz o envolve. E é interessante que Paulo, ele foi responsável pela maioria do Novo Testamento, mas ele não recebeu uma visão quando viu a Cristo. Ele ficou cego. A maioria das pessoas hoje estão procurando uma visão. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você não ouviu isso, mas Deus está precisando deixar alguns cegos. Por que que Paulo, ele teve que ficar cego, irmãos? Olha o primeiro pedido dele: o que eu vou fazer? Jesus fala: não, você vai para uma cidade e lá será dito o que você deve fazer. Mas no momento em que ele viu a Jesus, ele ficou, porque não adianta fazer sem ser tratado primeiro. Quando você está no ambiente espiritual, a primeira coisa que você faz é fechar os olhos, não é? E ali você consulta o seu interior. Quando Paulo ficou cego, ele foi levado a rever os seus conceitos, pensamentos, a sua aprendizagem. Ele olhou para dentro, ele se reviu. Foi necessário que ele ficasse cego para que ele olhasse para dentro dele. Ele não podia se prender numa visão, ele precisava fechar os olhos para enxergar aquilo que Deus estava mostrando. E a primeira reação de Paulo agora, recebendo esse toque maravilhoso, foi pegar na mão de alguém para caminhar. O primeiro ensinamento do Espírito para Paulo foi: agora você não vai pelo teu conhecimento, agora você vai ter a dependência, a codependência com os seus irmãos. Você vai caminhar junto com alguém. Agora alguém vai te ensinar a caminhar. Agora, para dar um passo, você vai ter que depender de alguém. Porque não há movimento no Espírito sem aprender o que é dependência. Não há como fluir no Espírito se você não aprender o que é dependência. Então, Deus colocou Paulo exatamente ali. Não, peraí, agora você vai ter que depender. Para subir uma escada você vai ter que depender. Para ir até o lugar que eu te mandei, você vai ter que depender de alguém. Ele estava ensinando a se movimentar em corpo, não sozinho, não de forma individual, não, precisando dos irmãos. Não se trata de apenas uma visão, se trata de se entregar aquilo que o Espírito quer fazer em você e através de você. Não é um módulo pronto. O Evangelho não é um evangelho de receitas prontas. Não, cara. Para cada um há uma reação de Deus para aquilo que é necessário. E aí Paulo começa a aprender a entrar na dependência. Ele viu a Cristo. Ele viu o Verbo revelado e não ensinado. Ele aprendeu nos pés de Gamaliel, mas agora o nível de compreensão era outro. Agora ele estava vendo o Verbo. Eu não sei se você já teve em algum lugar que você leu a respeito.
Mas quando você vai nesse lugar, as suas percepções são outras, não são? Às vezes você vê um catálogo de um lugar, aí você vai depois, você chega lá e fala, não, esse catálogo aqui foi até legal, mas aí ali você sente o cheiro, ali você vê o ambiente, ali você tem todas as percepções do lugar. Era o que Deus estava fazendo com Paulo. Falando, você leu a respeito, agora eu vou fazer você sentir o cheiro do que eu estou falando. Agora eu vou te levar nesse lugar de dependência. Agora você vai perceber as direções. Você vai perceber. Aí Deus fala com Ananias, você conhece a história. Para que a visão fosse devolvida, ele teve que depender de mais alguém que ele não conhecia. De mais um desconhecido, cara. De mais um escondido, que Deus sabia onde encontrar. Aí o cara vai lá e ora. Paulo volta a ver, mas ele não vê mais segundo o que ele achava. Ele vê através daquilo que Cristo ensinou ele a ver. O seu olhar mudou das coisas. O cenário era o mesmo, mas Paulo era diferente. A guerra foi a mesma guerra para os irmãos de Davi e para Davi, irmãos. A guerra era a mesma. As reações é que foram diferentes. Os irmãos de Davi foram por um chamado de Saul, um rei caído. Davi foi por um chamado de Deus, por uma vontade de Deus. Às vezes o cenário é o mesmo para todo mundo, mas são as reações que vão definir quem que vai viver o quê. É como você reage àquilo que o Senhor está fazendo. Por isso que Paulo, mas eu sei tudo. Agora você não consegue andar sozinho, cara. Você vai ter que aprender a depender. Aí, Paulo recebeu algo, não recebeu? Recebeu ou não recebeu? Quando ele viu a Cristo, com certeza ele recebeu muito. Mas aí ele já foi a campo? Ele já saiu querendo fazer alguma coisa? Mas ele não viu a Cristo? Ele não viu o Cristo revelado? Dá um pulinho comigo lá em Atos 13. Atos 13. Eu quero ler até o versículo 13. A palavra diz: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Olha só, irmãos. Olha o processo. Onde é que Paulo estava? Na igreja, entre os irmãos. Mas eu tive uma revelação que vocês não tiveram. Eu vivi coisas que vocês nem imaginam. Eu senti algo que vocês nunca sentiram. Você não é o seu próprio agente de envio. Seu próprio agente de envio é o Espírito Santo. É Ele que precisa direcionar. Você pode ter o nível de revelação que for, se você não se apresentar à igreja, não entrar em jejum e oração e não ouvir a voz do Espírito com todo mundo, você não vai se movimentar da maneira certa. Mesmo vivendo tudo que Paulo estava vivendo, ele estava entre os irmãos, e ele foi levantado pelo Espírito. Aí sim, ele estava habilitado para ir. Aí ele recebeu um direcionamento, porque esse ir era um direcionamento de Deus. Era Deus falando para ele: olha, você passou por vários processos, mas agora é o teu momento. Agora sim, agora eu permito que você vá. E quando você vai de acordo com a vontade, irmãos, a autoridade ela permanece em você. E você é realmente habilitado para funcionar como deveria funcionar.
Agora tudo tem um tempo. Eu fico louco quando eu vejo pessoas querendo ir para missões. Ele vai se enfia numa agência, não pregando contra a agência, elas têm o seu propósito. E ele acha que porque leu alguns livrinhos de missões ele está habilitado para ir, mas às vezes nem o Espírito não mandou ele fazer o que ele quer fazer. Não, cara, eu acredito na vida da igreja. Eu acredito naquele tempo de ter que parar. Será que eu posso mesmo fazer? Será que é o momento os irmãos coletivamente entenderem isso e eles mesmos fazerem parte desse envio? Porque daí eles não são, eu não vou ser esquecido em campo, irmãos. É diferente. É todos indo comigo e eu indo com todos. Tem pastor que ele está isolado, se sentindo sozinho, justamente porque espiritualmente ele se isolou. Ninguém mais toca nele. Tem o seu gabinete separado e para falar tem que marcar. E se fecha a porta. No começo andava com todo mundo, mas agora não anda mais. Agora seleciona. A gente não pode perder isso, irmãos. Desde que nós começamos essa casa aqui, nós começamos com cheiro de gente. Esse é o nosso DNA, cara. É sendo todos. É sendo todos. É sentando com todo mundo, é se colocando. Não, será que é? Eu lembro quando eu tinha a palavra, eu sentei com a equipe toda e falei: olha, Deus está me colocando na asa. Mas eu ouvi os irmãos. Houve uma liberação dessa casa para estar fazendo isso. É importante, irmãos. É importante. Às vezes o cara quer fazer fora o que não consegue fazer nem dentro da igreja que ele está inserido. Quer amar pessoas, mas ele não consegue nem amar os que sentam ao seu redor. Você precisa esperar um momento, mas eu recebi algo. Mas você recebeu o direcionamento. Você se conectou com a vontade. Você esperou o tempo. Porque se você tiver tudo isso aí, ninguém mais te segura, meu irmão. Aí nada mais te para. Aí você vai ver que os frutos acontecendo, os milagres acontecendo. Aí você vai ver viagens, você indo a lugares que você nem tinha dinheiro para ir, ficando em hotel que você fala: não, só milionário e missionário ficou aqui. E Deus vai cuidando, porque aprendeu a ter dependência. Aprendeu o que é a coletividade, cara. Quando eu devo parar para que outros vão. Por que você acha que Jesus se entregou, irmãos? Para te dar acesso a um lugar. A tua entrega precisa gerar acesso a outros. O que você faz precisa dar lugar a outros. Eu acho tremendo, porque quando a gente vê pessoas sob a ação do Espírito, elas se sentem capazes. Quando você vê pessoas aprisionadas na sabedoria humana, elas se sentem incapazes. Tem cara que vem ensinar que parece que a gente tem a sensação que a gente nunca vai chegar àquele nível, a gente desiste. Mas quando a gente está debaixo da ação do Espírito, cara, a gente vê que a gente é pequeno, mas que Ele pode fazer através de nós. Que talvez a gente não tenha aquela sabedoria toda, mas se a gente for ali com o Senhor, Ele vai dar o que é necessário. Eu vou ouvir o que eu preciso falar, eu vou ter o que Ele deseja. No ambiente do Espírito, todos se sentem capazes. Fique de pé comigo. Se essa palavra falou com você, cara, sai do seu lugar correndo e vem se lançar na presença dEle. Nós precisamos de alguns minutos aqui para ajeitar o nosso interior. Feche os seus olhos e pegue na mão de alguém. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele gerar um efeito em você. Suba incenso dia e noite, noite, dia. Suba incenso dia e noite, noite, dia. Suba incenso dia e noite.
algum momento você se isolou, esse é o momento de você voltar. Esse é o momento. Primeiro você precisa fechar os olhos e ver o que está no teu interior. Você precisa ordenar aquilo que está no seu interior. Ore ao Senhor, pega a sua voz, fale com Ele, deixa Ele acessar você. Suba incenso dia e noite, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Voe nele.
Vem, Senhor, vem. Coloca tudo em ordem nessa manhã, Senhor. Toca-nos, Deus, toca-nos. Toca-nos, 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 toca-nos. Seu toque é transformador. Toca-nos, Senhor. Faça-nos ver, Senhor, mesmo de olhos fechados. Toca-nos essa manhã, toca-nos. Nós queremos nos lançar à Tua vontade, Deus. Nós não queremos andar segundo o que queremos, Pai. Revela a Tua vontade nessa manhã, Senhor. Nos sentimos sem propósito quando não entendemos a Tua vontade. Pensamos em desistir quando não conseguimos ouvir as Tuas palavras, Senhor. Silencia todas as outras vozes para que a gente possa Te ouvir de maneira plena, Senhor. Nos leva a esse lugar onde somos completos em Ti. Nos faz perceber, Senhor, o que realmente é importante. Nos faz perceber o que realmente é importante, Senhor. Nos tira do isolamento espiritual, Pai.